mensagem pública. Retomamos a sessão da manhã do dia 27 de julho de 2021. Estão presentes conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, como suplente que vai participar de todas as sessões dessa turma neste mês, Jusileia de Souza Lima e eu, Lisiane Angelotti Meira. Nessa manhã está previsto o julgamento dos itens 1 a 48. Nós já julgamos o 36 ao 41, porque houve participação do patrono sustentação. Nós vamos agora seguir a ordem da pauta. Então, passamos ao item 1, de relatoria do doutor José Adão Vitorino de Moraes, cuja recorrente é Custom, Comércio Internacional. E eu passo a palavra ao doutor José Adão, por favor. Isso aqui é um recurso voluntário contra a decisão da DRJ em São Paulo, que julgou o precedente a impugnação interposta com o lançamento de crédito tributário referente à multa regulamentada pela não prestação tempestiva de informação sobre veículo ou carga procedente do exterior. Consta da descrição dos fatos em enquadramento legal que a recorrente que informou a destempo a desconsolidação da carga referente ao conhecimento eletrônico submaster, citada e identificada na descrição dos fatos em enquadramento legal do auto de infração, segundo o prazo estabelecido pela Receita Federal para o conhecimento eletrônico agregado da KBR, também citado e indicado na mesma descrição. Intimada da exigência da multa regulamentar, a requerente impugnou-a, alegando em síntese que não é sujeito passivo da obrigação exigida nem responsável tributário, a necessidade da existência de culpabilidade para a tipificação da penalidade, agiu sem dolo e com boa-fé. As informações foram prestadas de maneira idônea e correta. Eventual atraso na prestação de informações previsto no artigo 22 da IN 800/2007 é imputável apenas ao armador transportador. Ocorreu a denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN. 7. Houve violação ao princípio constitucional de usar tributo com efeito de confisco, bem como afronta aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia. E 8. Existiu dolo específico. Analisada a impugnação, a DRJ julgou a improcedente, rejeitando a disciplinaridade de unidade de lançamento e, no mérito, manteve a exigência da multa sob o fundamento que ficou comprovada a infração que foi imputada à recorrente. Ou seja, deixou de cumprir o prazo estabelecido pela RFB para a prestação de informações sobre veículo e carga procedente do exterior. Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo cancelamento do lançamento, alegando em síntese em preliminares. Primeiro, insubsistência da notificação por decisão judicial, uma vez que é associada da Associação Nacional das Empresas Transitárias, agentes de carga aérea, comissária de despacho e operador intermodais, ACTC. Beneficiário da decisão judicial na ação ordinária número final 6100, na qual o benefício juiz federal assim decidiu, abre aspas, ante o exposto, refiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que a ré se abstenha de exigir das associadas da autora as penalidades em discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado informações no exercício do legítimo direito de denúncia espontânea nos termos do artigo 102 do Decreto-Lei 3766. 2. Na observância da revogação da lei, ou a notificação foi lavrada com base na IN 800, artigo 45, já revogado. Além disso, por força do disposto no artigo 45 da IN 1473 de 2014, as informações foram a destempo no Siscomex CAR deixaram de ser consideradas infrações. Assim, não podem ser penalizadas. 3. Ocorrência da denúncia espontânea e inexigibilidade de conduta diversa, ainda que a sua conduta pudesse ser considerada como infração, não seria cabível a aplicação de qualquer penalidade, tendo em vista que, no presente caso, ocorreu denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN.
tendo em vista que as informações foram prestadas antes da lavatura do auto de infração. E 2, no mérito, informações efetivamente prestadas, de fato, essa alegação não pode ser tomada como correta, tendo em vista que eventual atraso na prestação da informação, segundo o artigo 22 da DN 1473, deve ser imputado somente ao transportador. 2.2. Inexistência da tipificação da penalidade. A redação do artigo 45, revogada pela N 1473, é clara quando diz que o transportador está sujeito à penalidade prevista no artigo 107, inciso 4º, a linha E do Decreto-Lei 3766. Pela não prestação das informações na forma, hipótese esta não ocorrida no caso em tela. De fato, o que ocorreu não foi omissão, e sim prestação da informação com atraso. 2.3, ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quem faz do valor da multa exigida. E 2.4, não houve prejuízo ao erário. Assim, a penalidade deve ser relevada, inclusive pela boa-fé. Em suma, é o relatório. O seu voto? Sim, doutor Zadão, obrigada. Podemos ir para o voto. Preliminidade e nulidade do auto de infração. Decisão judicial. A recorrente alegou nulidade sob argumento que é associada da CTC, beneficiária da tutela antecipada concedida na ação ordinária, número final 6100, visando afastar a exigência de multas e sanções administrativas impostas pela RFB, em virtude de informações ou notificações prestadas desse tempo nas operações aduaneiras. O fato de aquela associação ter interpretado a ação ordinária e ter obtido tutela antecipada, por si só, não constitui fundamento para a nulidade do lançamento em discussão. Embora a ação coletiva possa beneficiar a recorrente, dependendo do seu resultado, é certo, na lei, na doutrina e na jurisprudência, que as demandas coletivas e individual não se confundem. Basta dizer que a impetração de ação judicial coletiva por associação de classe não impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto semelhante ao da denúncia coletiva. A ação coletiva não induz litispendência entre ela e demandas individuais dos respectivos associados, tal como seria de rigor se estivesse tratando de ações de mesmas partes, objeto e pedido. E não produz coisa julgada em desfavor da recorrente. Ou a favor, né? Seria melhor. A favor da recorrente. As assertivas acima não decorrem somente dos expressos de lei neste sentido, mas principalmente da garantia constitucional do direito de ação, segundo o qual é a defesa subtraída da pessoa o direito de defender seus interesses em seara administrativa judicial por força da existência de lite pretérito na qual não lhe tenha sido dado o direito de atuar direta e pessoalmente, com os ônus e riscos de responsabilidade que somente assim se aceita sejamente contraído. Nesse sentido, Lúcia Vale Figueiredo assina isso literalmente. Transcrevi o entendimento da jurista Lúcia e também aqui do Supremo Tribunal Federal, também nas instâncias administrativas de extensão no mesmo sentido, conforme as mentas reproduzidas literalmente. Dessa forma, não há que se falar em concomitância e, consequentemente, nulidade do lançamento. 2. Em observância da revogação da lei. Ao contrário do domínio recorrente, a auto de infração e, consequentemente, o lançamento não teve como fundamento legal a exceção normativa. 800, artigo 45. E sim o decreto 3766, artigos 37, inciso 2, 107, inciso 4, a linha E, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833, de 2003. O fato de a IN 1473 ter alterado a IN 800, inclusive revogando o artigo 45, que também previa penalidade para a infração que lhe foi imputada, não significa que aquela penalidade foi extinta, e muito menos que o artigo 107 referido decreto foi revogado. Denúncia espontânea. Denúncia espontânea aqui, também que ela alegou, nulidade por conta de denúncia espontânea. Eu estou aplicando a súmula 126 do CARF. Portanto, não há que se falar no lado do lançamento. Mérito, informações prestadas, multa regulamentar e legitimidade passiva. O lançamento teve como fundamento
teve como motivação as informações prestadas desse tempo pelo próprio contribuinte, conforme consta do auto de infração, mais especificamente da decisão de fato do tratamento legal. Literalmente, copiei isso daí. Agora, como esse processo aqui ele é repetitivo, essa parte aqui eu coloquei aqui só para vocês terem conhecimento que realmente foi prestada a destempo a informação. Eu vou simplesmente deixar citado aqui descrição dos fatos e enquadramento legal, por conta do repetitivo. Já a exigência da multa regulamentar teve como fundamento o artigo 107, inciso 4ª, linha E, decreto 3766, com redação tal. O que o decreto, eu transcrevi o artigo 37, o 107 e o 94. No presente caso, conforme demonstrado no auto de infração, o contribuinte deixou de prestar tempestivamente as informações relativas à chegada de veículo, navio e da carga procedente do senhor, conforme reproduzido abaixo. Então, reproduzir também, pois vou adaptar para conta do repetitivo. A responsabilidade tributária do agente marítimo está prevista no artigo 32 do decreto 3766, que assim dispõe, transcreveu o decreto. Na esfera judicial, a legitimidade da solidariedade tributária do agente marítimo / carga em relação ao transportador estrangeiro, o STJ, no julgamento do resto 1.129.430, sob o rito de repercussão geral, decidiu que aquele agente, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88, que alterou o artigo 32 do Decreto 3766, não ostentava a condição de responsável tributário, porque ele exigia previsão legal para tanto. Contudo, a partir da vigência daquele Decreto-Lei, não há mais óbice para que o agente marítimo figure como responsável tributário. Assim, correta a existência da multa regulamentar prevista no artigo 107 do Decreto-Lei 3766. Inexistência da tipificação da penalidade. Conforme demonstrado no item 2.1, imediatamente anterior, o lançamento teve como motivação a prestação de informação intempestiva sobre o veículo e carga procedente do exterior. E foi fundamentado no Decreto 3766, artigo 107. A instrução que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado de condição de cargas, de marcações, carga, unidade de carga, no suporte alfandegário, assim dispõe. Então, eu transcrevi aqui o artigo 6º, 22 da IN. No presente caso, conforme demonstrado no auto de infração, mais especificamente da decisão de fato do tratamento legal, a recorrente prestou a destempo as informações sobre os veículos e carga procedentes do exterior, referente aos conhecimentos mercantes, discriminado na planilha de conhecimento eletrônico, parte integrante do auto de infração. Segundo disposto na linha E do inciso 4º, artigo 107, referido decreto-lei, o fato gerador da multa regulamentar é a não prestação da informação na forma e no prazo estabelecido pela RFB. Assim, a multa é aplicada para cada um dos conhecimentos eletrônicos cujas informações foram prestadas a destempo. Esse também é o entendimento da Receita, externado na solução de consulta, COSIT 2. Regimento transcrito. Desta forma correta, a agência tributária lançada a título de multa regulamentar nos termos do artigo 107, inciso 4ª, linha E do decreto 3766. Quanto à inaplicabilidade do artigo 22, no período objeto do fato gerador da multa exigida, ano criado 2008, comungo do mesmo entendimento da decisão recorrida. Assim, com relação a essa matéria, adoto na íntegra e o reproduzo a seguir. Então, reproduzir aqui o fundamento da decisão recorrida pela não aplicabilidade do artigo 22 da IN 1473. A informação prestada sem tempo sobre o veículo e a carga credencial sujeitou ao contribuinte à multa regulamentar prevista na linha E do inciso 4º do 107. Ofensa aos princípios constitucionais. Conforme demonstrado anteriormente, o lançamento e o valor da multa tiveram como fundamento o artigo 107 do Decreto-Lei. Assim, o cancelamento e a redução do seu valor sob o fundamento de afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade implica reconhecer a constitucionalidade do Decreto-Lei. No entanto, o exame de suscitada inconstitucionalidade de lei pelas turmas do CARF constitui matéria simulada nos termos da súmula 2, que assim dispõe. Então, escrevi a súmula. Dessa forma, em cumprimento ao disposto no artigo 72 caput e CARF, aplica-se ao presente caso essa súmula.
Dano ao horário. A apresentação de informações sobre veículo, operação ou carga na forma e no prazo estabelecido pela RFB é obrigação acessória autônoma de natureza formal, cujo atraso no cumprimento causa dano irreversível e já se consuma a infração, não cabendo alegação de falta de intenção do agente ou de ausência de dano ao horário. Em face do exposto, né, complementa ao recurso voluntário. Esse processo a gente tinha começado a discutir na sessão anterior e ficou a dúvida se aplicaria ou não a concomitância aí. E eu optei aqui por não aplicar a concomitância. Ok. A discussão judicial aqui é em relação à denúncia espontânea, né? Sim. A ação judicial ela reconheceu o direito de denúncia espontânea com base no artigo 102 do DL e suspendeu a possibilidade de cobrança, né? E esse ponto é prejudicial a todo o resto, né? Tem parte aqui que não está na concomitância, né? Se ele é sujeito passivo ou se ele não é sujeito passivo, porque ele é um mero agente. Tem outras situações aqui que não seria dentro da discussão. O ponto a gente tem decidido em outros casos dessa mesma ação coletiva, com essa mesma associação, com esses mesmos afiliados, né? De que a questão da denúncia espontânea seria concomitância, porque mesmo que a perda no Poder Judiciário não faça coisa julgada para ele e ele possa ingressar como ação individual, ele tem a ação, ele está nos autos, né? Ele não desistiu da ação coletiva para impetrar uma ação coletiva individual. E se ele obter êxito lá, como ele já obteve na liminar, tanto que ele está usando a liminar aqui como defesa, né? Eu vejo efeitos em benefício, né, na esfera de direitos dele. Eu tenderia a manter o meu entendimento de que, neste ponto, há concomitância. Eu não sei o que os colegas dizem, não sei se alguém refletiu sobre isso também. Eu acho que é concomitante também porque ele se beneficiou da ação, né? Se ele não se beneficiasse da ação, a gente até poderia pensar, mas ele está usando a ação, então ele é parte da ação. Portanto, eu entendo que eu concordo com o doutor Salvador. Se der concomitância, as outras questões ficam prejudicadas, né? Exatamente. Ficam. E aí a gente teria que não conhecer o recurso inteiro, né? Porque isso é prejudicial, né? Reconhecendo a denúncia espontânea, acabou a multa, né? Porque ele nem é sujeito passivo, né? A linha que o Salvador trouxe é a linha que a gente tem seguido, né? Até o momento. Eu acho que o Ari também tem, né, Ari? Voto de concomitância, né? O Breno também tem. E a gente tem acatado a concomitância nesse ponto aqui, porque se ele não quiser o benefício da ação, ele tem que peticionar lá no judiciário e desistir, né? Acho que a Juscelina entende mais de ação coletiva, ela pode esclarecer. Se ele não fizer isso, ele está beneficiado. E quando ele ganhar lá, ele vai usar. Tanto que ele foi vencedor na liminar e ele está usando aqui, né? Exatamente. Eu sei que tem turmas aqui no CARF que não está reconhecendo a concomitância, que está afastando a súmula 2. A maioria, eu peguei muitos votos que não estão reconhecendo. Aliás, eu não. Essas questões aqui até daria para dizer, né? Se ele é sujeito passivo ou não, por exemplo, eu conheceria em parte e julgaria essas partes que não são da concomitância. Por quê? Porque caso ele seja vencedor, cai tudo, né? Cai tudo. Então, mas essa parte que está fora da concomitância, acho que daria para enfrentar. Mas o resto, o que está na ação judicial, acho que não. E se ele for perdedor lá, né, ele perder a ação,
E aí está mantido a auto de infração, inclusive com essa análise do sujeito passivo, dessa questão da revogação da multa, que ele diz com base na IN nova, não é isso, José Adão? Ele tem esse argumento também de revogação, né, com a IN nova, de que ele, na verdade, ele assume, né, que ele entregou a destempo, que a denúncia espontânea cancelaria o auto de infração na visão dele. Eu acho que se der denúncia espontânea, cancela mesmo o auto de infração no meu entendimento também. Cancela, mas se não der, restam essas outras matérias, né? Então, por isso que eu conheceria em parte, se eu pudesse sugerir, e negar provimento nessa questão da revogação, né, pela IN nova, e também por ele não ser sujeito passivo, que eles confundem responsável com responsabilidade tributária do CTN, né? Aqui é responsável no decreto-lei, eu não lembro qual é o artigo, acho que é o artigo 37 do decreto-lei, ele é responsável como agente infrator, né? Responsabilidade em termos de agente, de conduta. Não porque é responsável tributário no termo do artigo 121, parágrafo único, inciso 2º. A palavra é a mesma, mas o contexto que está sendo utilizado é totalmente diverso. Então, ele é, sim, até acho que o senhor juntou aqui uma decisão, né, o doutor Adão, José Adão, de que o agente marítimo, o agente de cargas, ele é, sim, agente infrator, e ele é punido por essa infração. Então, assim, eu trataria essas duas questões, né, da revogação e dele ser o sujeito passivo, e não conheceria a questão da denúncia espontânea. Essa seria... Já estou dando aqui o meu voto. Eu pulei aqui o Ari, né? O Ari que tinha que votar antes que eu, mas... essa seria a minha posição. Fechando. Eu acho que o raciocínio do Dr. Salvador está correto, porque, sabe por quê? Eu entendo o seguinte, aí é um caso de ação plurima, né? Ainda não virou um processo coletivo. Então, existe um litisconsórcio passivo facultativo, né? Então, é diferente até esse ponto de uma ação coletiva. Mas o raciocínio do Dr. Salvador está certo, eu acho que ele tem esse direito de se beneficiar, sim, dessa decisão. No caso aqui, ele não vai exatamente se beneficiar, né? A gente vai, né, reconhecer uma litispendência aqui. Porque se fosse pelo raciocínio do Dr. José Adão, ele continuaria tendo efeito positivo, mas não teria o efeito negativo. Então, a nossa decisão... Porque o raciocínio do José Adão é de que ele pode ingressar com uma ação individual, né? Ele tem ainda a legitimidade processual para fazer sozinho. Mas mas precisa, né? Ele citou aqui um trecho da Lúcia Vale Figueiredo, né? Que fala que a ação coletiva, a ação de associação, ela vale como um título judicial, né? É um título executivo mesmo, né? Se for favorável a ele. Então, se a decisão na ação coletiva da associação for favorável, vai fazer coisa jogada em benefício dele, e ele tem esse título executivo, ele vai executar. Ele se beneficia dos efeitos, né? É isso que eu quis dizer. Tanto que ele está usando a liminar a favor dele, né? Sim. E aí, na visão do Salvador, a gente julgaria os outros itens, que eu acho que nos processos anteriores nós não julgamos nada. Se eu não me engano. Acho que julgamos sim, não julgamos? Eu acho que não. Julgamos? Alguém lembra? Eu acho que teve acho que da CMA, alguma coisa assim, ou não lembro qual era a empresa. Que já foi adotada essa postura. Que essa parte do sujeito passivo eu conheci para dizer que no decreto-lei colocava como agente infrator o agente de carga. Porque, assim, eu acho que é uma parte fora da concomitância. Tudo bem que ela é totalmente prejudicial, né? A denúncia espontânea é totalmente prejudicial. Mas essa parte que não está na concomitância,
eu entendi naquele meu caso que deveria apreciar, porque pelo menos se ele perder lá na denúncia espontânea, a denúncia espontânea não é aplicável, e essa parte já está julgada no CARF, a parte dele ser sujeito passivo já está julgada. Não sei se todos concordam, não sei se eu... Mas assim, eu estou também... Posso refletir melhor e entender que... Eu não lembro, sinceramente, eu não entendi. Eu só lembro porque é um caso meu. Senão eu não lembraria também, não. Mas eu só lembro porque é um caso meu. Eu acho alguma coisa aqui. Sabrina, sei que você é especialista em multa aduaneira, o que você acha? Não sou especialista, não. Eu tinha esquecido desse retorno do processo. Eu ainda estou na dúvida. Eu acho que aqui eu não tenho aplicado concomitância, não. Não? Não. Porque, sendo uma faculdade, eu acho que ele poderia ingressar com uma ação própria. Então, tem afastado a concomitância com base nesse argumento. Eu achei aqui no endereço. Não, mas o que é importante aí é que ele está usando da liminar, né? É diferente. Se a gente não considerar concomitância, a gente tem que desprezar o uso da liminar. Como é que a gente faz isso? Só uma dúvida, na decisão judicial está discutindo a ilegalidade do dispositivo? Inconstitucionalidade. Do dispositivo, né? Do dispositivo que traz a penalidade. Por isso que as razões que levaram ele a ser multado, a gente não pode conhecer? São razões de fato, né? Se ele está discutindo só a legalidade do dispositivo... Mas não tem concomitância, Semília, você não acha? Por conta do uso da liminar? Eu acho que tem concomitância. A dificuldade é com a extensão mesmo. Porque como que fica a questão fática, né? Ele está discutindo se é válido ou não a aplicação da multa para ele, certo? Certo. Então, a questão da responsabilidade dele está na ação, né? Tá. Porque assim, não se discute a natureza dele, certo? Está na ação. A questão da validade ou não do dispositivo também está na ação dele. Tá. Agora, a questão fática que fez ele ser multado já não estaria, né, na ação. Nem a denúncia espontânea. Eu acho que o que está na ação é só a denúncia espontânea, pelo que eu me lembro. É a denúncia espontânea. Porque aqui tá dizendo que a ação visa afastar a exigência de multas e sanções. Mas é o 102. Tanto que a liminar fala que o 102 do decreto-lei que fala da denúncia espontânea é aplicável também para as multas aduaneiras. Entendi. Então, o objeto da ação é só a denúncia espontânea, não é a discussão do dispositivo legal e nem da natureza dele, se ele pode ser multado ou não. Né? E tem eu estou olhando outro processo aqui, mas é a mesma situação. O próprio auto, ele foi lavrado para evitar decadência em função dessa ação, né?
Aí é mais concomitância ainda, né? Pois é. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma ação. Eu tenho a petição inicial dessa ação aqui. Se a gente não conhece a denúncia espontânea porque é concomitante, então sobra mesmo a questão fática, porque está afastada já a análise se pode ou não ter denúncia espontânea. Fica só a análise fática do atraso dele e as outras questões que tiverem. E na decisão que a gente reconheceu a concomitância, um dos pontos é que a empresa ela estava na listagem daqueles que autorizaram a propositura, tá? E, consequentemente, utilizaram a liminar, né? Eu acho que só a denúncia espontânea, então, gente, tendo que analisar o resto. Aqui na ação, ele fala também da ilegalidade da multa por violação do princípio da hierarquia das normas, porque a multa está definida na IN, mas a multa está definida no Decreto-Lei, né, 37. Ele não está falando em constitucionalidade do Decreto-Lei? Não, ele está falando da ilegalidade da multa por violação do princípio da hierarquia das normas. Aí ele fala: o ato declaratório COREP 3 de 2008 prevê um antecedente normativo a retificação da informação. Aqui é um caso de... Ele está falando da retificação, né? Isso já está até afastado aqui no âmbito da Receita Federal, né? Tem uma solução de consulta, inclusive, da Lisiane. Então ele fala: o ato declaratório que veicula somente práticas reiteradas da administração. Ele está questionando esse ato declaratório COREP 3 de 2008, dizendo que ele ofende o Decreto-Lei 37 de 66. Mas acho que ele não está nem nesse caso aqui, né? Esse ato declaratório, Lisiane. Porque não é um caso de retificação aqui, né? Não há caso de retificação. Ele prestou fora do prazo, prestou incorretamente, vai depois retificar. Esse ato COREP é o quê? Você lembra? É de retificação. A retificação da informação em que existem duas ações, uma primeira de informar dentro do prazo e uma segunda de informar fora do prazo. Aí ele fala: veja que a própria Secretaria da Receita Federal reconhece a diferença entre as duas condutas, no agora revogado artigo 45 da IN 800, de 2007. Então ele estava questionando o ato declaratório. O que ele está entendendo que é ilegal é o ato declaratório COREP 3 de 2008. Então, mas, isso assim, em relação à correção, tem até uma consulta da COSIT que diz que se foi prestado no prazo e a correção não se aplica multa, a gente nem precisa mais fazer aí ele fala da retroatividade benigna, que é essa IN que o... Então isso aqui também está na concomitância, viu, José Adão? Esse ponto que você falou da IN 1473, de 2014. Deixa eu ver qual que é o tópico do seu voto disso aqui. Aqui, ó, o tópico 1.2 na preliminar. O fato da IN 1473 ter alterado a IN 800, inclusive revogado seu artigo 45, não é revogação da penalidade, né? Ele alega isso aqui também na ação ordinária, na ação coletiva. E a denúncia espontânea. São esses três pontos. O pretendente é concordar com a posição de Salvador, julgar o que não tem concomitância, entender pela concomitância. Aí ele fala de sanção política, né? Fala essas questões que aí já tangenciam a questão de constitucionalidade, né? Sim. É bem grande a petição. Aí ele pede a tutela antecipada e os pedidos. Agente de carga pelo descumprimento das obrigações acessórias pelo ato declaratório 3 de ato COREP 3 de 2008. É o ato COREP e a denúncia espontânea do artigo 102
são os pedidos dele. Salvador, uma pergunta. A empresa, ela já, quando do ajuizamento dessa ação, ela já estava afiliada? Ela está na lista. Ela autorizou, inclusive. Ah, tá. Então, aí tem concomitância mesmo. É mais específico. Se tem autorização. Bom, enfim, eu acho que essa parte da responsabilidade dele como agente não está na... Apesar de que, claro, né? Como o Ari falou, o SMMs também. Ele vencedor na ação coletiva, cai tudo, né? Uhum. Mas está lá a denúncia espontânea e a questão da revogação da multa pela IN 1473, que também está aqui neste recurso voluntário, que o José Adão também afastou. A liminar só concedeu o direito da denúncia espontânea, tá? A liminar. Mas no pedido dele consta esses dois pedidos. Da retificação, né? Que retificação não é penalidade, mas também acho que não é o caso aqui, né? Retificação. E a denúncia espontânea. E aí eu conheceria só a parte dele ser sujeito passivo por ser agente infrator, né? Deixa eu ver como que eu fiz no outro voto. Eu fui conhecer em parte, na parte conhecida da negar provimento, que ele também alegou essa questão do agente de carga não ser responsável, né? Não ser sujeito passivo. Eu manteria esse posicionamento. Teve uma que a gente anulou a decisão da DRJ, não foi? Devolveu para refazer. Não é esse caso, não, né? Porque a decisão da DRJ foi aquela outra CMJ, alguma coisa assim, que a DRJ reconheceu a concomitância, mas naquele caso, aquela empresa não estava na lista, né? Não estava na ação, e ela também não era da jurisdição da decisão judicial. Já tem a jurisdição. Tem aquele negócio da circunscrição jurisdicional, né? Que é a repercussão geral lá do STF. É que eu lembro que era CMA também, né? Era. E aí a gente falou que não tinha concomitância naquele caso, né? E mandou a DRJ, anulou a decisão da DRJ para novo julgamento. O outro pedido dele que ele não ganhou em liminar, mas está sujeito à concomitância, é o restante do recurso voluntário dele na parte do mérito? Não, é esse preliminar aqui. Porque ele tem 4 alegações de mérito, né? Não, é essa outra preliminar que o Zé Adão colocou aí, que é a IN 1473, tá vendo? Mas então não sobra só a questão da sujeição passiva dele, tem outros argumentos ainda. Aqui no mérito, informações efetivamente prestadas, inexistência que ele fala que tem que imputar direto ao transportador. Aí, segundo ponto, inexistência de tipificação da penalidade, a redação da IN 1473 é clara quando diz que o transportador está sujeito à penalidade. Ofensa aos princípios da razoabilidade e não houve prejuízo ao erário. Talvez a questão da sujeição passiva pegue, então, o item 2.1, 2.2, é isso? É isso, Aí o 2.3 não conhece, porque é súmula 2, mas o 4 acho que dá para conhecer. Conhece também e afasta, né? 4 dá. É isso mesmo. Bem pontuado. Acho que é isso mesmo. Dos pontos do tópico 2, que é o mérito julgar por negar provimento, todos, com exceção do 2.3, que é não conhecer para aplicar a súmula 2, que é de constitucionalidade. Então tem súmula 1 e súmula 2, é isso, né? Eu acho que esse seria o meu posicionamento, do José Adão. E aí eu iria nessa linha. Deixa eu ver se você entendi então, doutor Salvador.
A preliminar toda é concomitante, é isso? E no mérito só essa parte aí do 2.3, que seria a aplicação da súmula do CARF, o restante seria apreciado por mega provimento? Na verdade, o item 2 está aqui, né, nesse resuminho, no final do relatório dele, tá? 2.2, inexistência da notificação da penalidade, redação do artigo 45 e N1473, ele está na ação judicial também. Mas isso está na preliminar no tópico 1.2, tá vendo? Ele está na preliminar e no mérito, agora que eu vi. Então fica prejudicada essa parte também aí do mérito, 2.2. Também acho. Então seria concomitante toda a preliminar e esse 2.2. E a questão lá do 2.3 é a aplicação da súmula que a gente tem no CARF. Isso. Então apreciaria 2.1 e 2.4 somente, por negar provimento. Exato. Por que conheceu 2.1 se ele está falando do transportador? Está na ação? É isso que eu estou vendo. A questão da legitimidade está no 2.1. Só que o 2.1 e o 2.2, eles são os dois de legitimidade, né? É que o 2.2 ele fala que foi revogado. Ó. O artigo 45 foi revogado pela IN 1473. Mas é que está ligado à ideia do transportador também. Está no 2.1. Como o 2.1. Igual o 2.1, transportador, 2.2 também transportador. Se ele não está discutindo na ação legitimidade... Não, na ação ele está discutindo que foi revogado o artigo 45. Então, o 2.1 está fora da concomitância, que ele tá discutindo só... É porque o 2.1 é o artigo 22, né? Mas é verdade, está ligado mesmo. O artigo 22 da IN 1473. Na ação judicial ele está discutindo o artigo 45 da IN. Que é o 2.2 especificamente. Que é o 2.2, né? Mas ele não está discutindo responsabilidade na ação? Não. Pelo que eu percebi aqui, não, ali. Eu vou ler os pedidos aqui. Deixa eu ver. Ante o exposto, requer. Insere em tutela antecipada que Vossa Excelência determina até a decisão final que a ré se abstenha de impor penalidades aos agentes de carga associados da requerente pelo descumprimento das obrigações acessórias previstas no artigo 18.22 da IN 800, da IN 800 de 2007 e do ato declaratório COREP 3 de 2008 que fala da retificação, né? Com base no artigo 107, inciso 6, inciso 4, linha E do Decreto-Lei 37 de 66. Dada a ilegalidade da infração, ou ainda sempre que no exercício da denúncia espontânea, artigo 102 do Decreto-Lei 37, as informações sejam prestadas fora do prazo, mas antes do recebimento de qualquer notificação fiscal destinada a apurar a infração deste suposto dever instrumental. Concedido tutela antecipada, seja determinado que a requerente comunique o teor da decisão para as unidades fiscais, autoridades fiscais, tal. A citação da requerida. Ao final, requer a manutenção da tutela antecipada, julgando-se procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica que permita à União aplicar multa às associadas. Quer em face de evidente ilegalidade da sanção descrita pelo descumprimento de obrigação acessória, prevista nos artigos 18 e 22 da IN 800 e do ato declaratório COREP 3 de 2008, quer em face do exercício da denúncia espontânea. Essa questão da ilegalidade entraria aqui, para nós, a gente nem poderia analisar, né? A ilegalidade do decreto-lei. Não, da denúncia da IN. Ou a gente pode falar que IN é ilegal? Pode. Depende. Quando ela dispõe diferente da lei, geralmente a gente diz isso. Mas quando ela dispõe coisas que cabe a ela dispor, aí não, né? Uhum. Igual o caso das compensações, né? A IN que disciplina a compensação. Então, depende. Tem exemplo de IN que ampliou requisito para benefício fiscal, né? Uhum. Não, em tese é um assunto que a gente pode julgar, e depende da matéria. Depende da matéria. Total, não, mas a gente pode, sim. Quando é delegado pela lei para ela regulamentar aí. Deixa eu ver o que fala se tiver uma coisa muito gritante contrária à lei, mas quando é delegado, dificilmente, porque
Aí vai caber a ela mesmo fazer as normas de aplicação daquele dispositivo, né? Deixa eu só ver aqui que o Ari falou do artigo 22, deixa eu ver o que o artigo 22 da IN 800 fala. Artigo 18 fala da desconsolidação, será informada do que constar tal. Artigo 22. São os seguintes prazos. Fala dos prazos, né? E aí, o artigo 22 fala dos prazos. Na verdade, esse IN que ele cita, a 1473, ela alterou a 800, né? Isso, é verdade. E alterou várias coisas desse artigo 22 aqui. Doutor José Adão, e a gente tem outros processos com essa mesma característica, afastando a denúncia espontânea? Você já está sem microfone, doutor José Adão. Doutor José Adão, a gente não está ouvindo. Outro processo, a mesma matéria, tem mais alegações, que ele alega que ocorreu a prescrição intercorrente. Mas o que eu queria perguntar é se tem outros processos com essa situação similar, em que o senhor afastou a denúncia espontânea. Ou é só esse? Desse contribuinte tem mais um. Desculpe, não. O senhor afastou a concomitância. Tem outros. Desse contribuinte. Desse contribuinte? É. Tem esse processo aí e um processo 12. Tá. O item 12. O item 12 é o mesmo contribuinte, lá ele também, Deixa eu ver aqui no item 12. Do mesmo contribuinte, ele não fala especificamente sobre... Essa questão da IN 1473... Acabação judicial, mas eu... Ele está questionando esse artigo 45 aqui, da IN, porque a IN 1473, como disse o cidadão aqui, ela revogou o artigo 45, isso ele está questionando na ação. O artigo 45 da IN 800, ele dizia assim, ó, das infrações e penalidades, o transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos a penalidades previstas na linha E ou F do inciso 4º do artigo 107 do Decreto-Lei 37. Como isso foi revogado, ele disse que tem que aplicar a retroatividade benigna, né? É esse que é o argumento porque dele. ele está dizendo que só o transportador pode ser punido e ele não. Esse é o argumento da IN que ele traz na ação judicial. Eu acho que é concomitante. Então, mas e a parte dele ser sujeito passivo? Porque ele pelo que eu entendi, ele fala que agente de carga não é sujeito passivo, é isso? Ele acha que só o transportador deve ser punido, então, não ele. Então, mas não por causa do artigo 45, né? Porque tem um outro dispositivo no Decreto-Lei 37 que coloca... Ele acha que ele não é sujeito passivo da obrigação. Isso. Mas aí você acha que é concomitância? Acho. A sujeição passiva eu não acho, gente. Não acho. Não é. Porque ele... Mas por que não é concomitância? Acho que a concomitância é ter revogado. Acho que seria concomitância se estivesse discutindo só a revogação da multa. A revogação do transportador como sujeito passivo, mas o transportador como sujeito passivo não foi revogado, porque está no Decreto-Lei 37, a revogação, acho que é a concomitância. E discutir se agente de carga é ou não sujeito passivo é um outro ponto. Até porque o 22 que ele traz para discutir isso não trata, né? O 22 que ele traz para discutir para dizer que é o transportador, na verdade são só os prazos, né? São só os prazos. Aqui na... E para ele discutir sujeição passiva, ele teria que tratar do decreto, né? Ele não tratou do decreto. Tratou? Não. No recurso voluntário, ela faz remissão à ação, diz que ela é coautora da ação. Não foi aplicada a multa a ela porque ela está na ação. Então, eu acho que aqui a concomitância Ele pede nulidade da autorização porque ele está na ação judicial, não é isso? Que não foi aplicada a multa porque ele está na ação. Eu não vejo como. E o fiscal aplicou por cautela, né? Só para prevenir decadência. Exatamente.
Então, a própria Receita admite que... Ele é coautor. A própria Receita admite que ele não é... Que ele aqui não foi, essa auto-infração aqui não foi constituído para prevenir decadência, não. Não, é um outro, Ari. É um outro que a Lisiane usou. Neste não, o Ari está entendendo que é neste não. Neste não, mas ele diz que foi afastado. Ele diz aqui que foi afastada a multa porque ele é parte, mas que não é devido. Na defesa dele, ele tem esses argumentos. E aí ele fica muito na revogação do artigo 45 mesmo. Porque ele está defendendo insubsistência da ação, porque ele é parte da ação judicial. Ele defende isso. De recurso. Ele fala, insubsistência do auto de infração por decisão judicial, uma vez que é associada da Associação Nacional beneficiária da decisão judicial tal. Então, ele mesmo está se defendendo, dizendo que a ação protege ele totalmente. E ele disse que não cabe a multa. Eu não sei se foi aplicada a multa. Eu fiquei em dúvida, Zadão, que se não foi lavrado para constituir, foi aplicada a multa. Aí eu acho que a multa não caberia, né? Tem esse ponto também. Não, mas como assim? Mas é só multa? Hã? O auto de infração é pura multa. É só multa, auto de infração é só multa. Como é que você vai... Ele tem que constituir mesmo. A exigibilidade pode estar suspensa, mas ele tem que constituir. Não, aqui eu me confundi achando que é multa de ofício. Desculpa. Acho que você está com o artigo 63 da 930 na cabeça, que para quando terminar... Eu estou vendo aqui o que ele está falando e ele está me confundindo. Eu já estou achando que é outra multa. Na verdade, o 63 é penalidade acessória só, aqui a penalidade é principal, né? Não, quer dizer, é uma designação falha, mas assim, deu para entender, né? Porque a 63 é a multa punitiva pelo não pagamento que não se tem porque está liminar. Aqui é a multa isolada, né? Não, é diferente. Aqui eu comecei eu me confundi. Só que, pensando aí com vocês falando, eu acho que até a preliminar dá para conhecer, viu, que é a insubsistência do auto de infração. Porque, na verdade, tem que ser colocado justamente isso. A execução não pode ser feita, a exigibilidade não tem. Mas nada obsta que a autoridade lavre o auto nos termos do 142. Então, a preliminar eu conheceria o item 1.1. Né? Agora, a preliminar, o item 1.2, revogação da lei aí, está realmente na ação. O item 1.2 da preliminar, não conhecer. Item 1.3, ocorrência de denúncia espontânea, não conhecer. No mérito, informações efetivamente prestadas, aqui o dispositivo que ele se refere são os prazos, que ele também está dizendo que cabe ao transportador. Eu acho que dá para conhecer a sujeição passiva aqui. O 2.2 do mérito, inexistência da tipificação da penalidade. Ele fala expressamente do 45 na ação, então não conhecer do 2.2. Aí o 2.3 não conhecer porque é a aplicação da súmula. E o 2.4 conhecer porque é a questão da boa-fé e a ausência de prejuízo ao erário. Certo. Acho que é isso mesmo. É isso mesmo. O 1.1 dá para conhecer, sim. É só o da denúncia espontânea aqui não, né? O 1.3, né? É isso mesmo. Eu estou satisfeito com a discussão. O senhor vai manter essa posição? Sim. E aí a gente vai discutir se há uma divergência aqui. Tá. Como é que é, Semiro? Desculpa, o que se conhece, o que não se conhece, deixa eu anotar. O que você achou? Peraí que eu vou ter que colar de novo no relatório. Eu não lembro mais tudo. Começando em preliminar, eu não guardei os números, eu fui olhando aqui e falando, mas eu vou colar aqui de novo. Porque no relatório, no final do relatório, o Dr. José Adão tem a síntese dos argumentos do recurso, né? Então tá lá, primeiro, em preliminar, o item 1.1, insubsistência do auto por causa da decisão judicial. Dá para conhecer por quê? Porque a exigibilidade não está suspensa, mas não o direito de constituir,
nos termos do 142. Então, dá para conhecer o 1.1 da preliminar. Em relação ao 1.2 da preliminar, que ele trata especificamente do artigo 45 da IN 800, está exatamente na ação, então o objeto da ação é concomitante, então não conhece do 1.2. Aí a preliminar 1.3 é a ocorrência de denúncia espontânea, não conhece porque está na decisão judicial. Aí passando ao mérito, no item 2.1 do mérito, informações efetivamente prestadas, ele está tratando aqui do 22, que são os prazos remetendo a imputação somente ao transportador. Então, eu acho que aqui dá para conhecer a sujeição passiva. Aí, no 2.2, inexistência da tipificação da penalidade. De novo, 45 da IN, que está na ação, então não conhecer o 2.2. O 2.3 do recurso, ofensa a princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicar a súmula CARF de inconstitucionalidade. E o 2.4, então também não conhece, né? Aí o 2.4 não houve prejuízo ao erário. E ocorrência de boa-fé. Isso a gente sempre conhece em relação a esse tipo de auto, até porque a gente sempre aplica o 136 e o próprio dispositivo do decreto-lei, né? Então aqui o 2.4 também dá para conhecer. Só conhece 1.1, 2.1, 2.4. Obrigado, Semir. Ok. Podemos ir à votação? Então, a proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário. Nós estamos no item 1 e vamos passar, então, à votação. Doutora Ari, por favor. Deixa eu ver esses itens aqui que a Semira me falou. É isso mesmo, então eu vou abrir divergência para que a gente conheça o item 1.1, 2.1 e 2.4, e não conheça por concomitância o item 1.2, 1.3, 2.2, 2.3. Muito obrigada, doutora Ari. Doutor Salvador? O 2.3, na verdade, é porque o argumento é de inconstitucionalidade. Não é a concomitância do 2.3. Não conhece por inconstitucionalista, desculpa. Isso, obrigado. Já na súmula. Eu acompanho a divergência. Muito obrigada, doutor Salvador. Doutor Marco Antônio? Também acompanho a divergência. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho a divergência, presidente. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho a divergência. Obrigada. Doutora Jusileia? Acompanho a divergência. Muito obrigada. Eu também acompanho a divergência. Então, a decisão é por maioria de votos, vencido o relator, em conhecer, em razão da concomitância, somente os itens indicados pelo doutor Salvador. Doutor Salvador, você pode redigir o voto vencedor? Então, voto vencedor. Presidente, a gente tem que fazer o mérito dessas partes conhecidas, né? É verdade. É verdade. A gente votou... Não, a gente abriu a divergência no conhecimento para não conhecer aquelas matérias, certo? Ah, ok. Sim. Aí as matérias que a gente conheceu, a gente tem que passar a análise de mérito. Exatamente. Então, vamos lá. Então, restou 1.1, 2.1 e 2.4 para julgar o mérito. Exatamente. E aí a gente tem duas opções. Ou a gente discute ou segue o relator. Então, segue o voto. Vamos ver como é. Eu concordo com os argumentos do Zadão. Okay. Eu também. Vou voltar para ali, então. Em relação ao mérito, doutora Ari, então nós reconhecemos a concomitância em relação aos itens que o senhor indicou e em relação ao mérito. Eu acompanho o relator em relação ao mérito. Okay, muito obrigada. Doutor Salvador? Na parte conhecida, também acompanho o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Na parte conhecida, com o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? No mérito, também acompanho o relator nessa parte.
Obrigada. Doutora Sabrina? Da parte conhecida, eu acompanho o relator. Doutora Jusileia? Da parte conhecida, acompanho o relator também. Muito obrigada. Eu também, né, acompanho o voto da doutora Ari, no sentido de reconhecer a concomitância nos itens indicados, mas na parte reconhecida, da mesma forma, eu acompanho o relator. Então, agora sim a gente tem a decisão completa, correto? Então, conhecer parcialmente em razão da concomitância e também em razão da súmula, né, de inconstitucionalidade. Na parte de conhecer, negar provimento nos termos do voto do relator. Indicado o doutor Salvador para redigir o voto vencedor. O voto vencedor é só matéria de não conhecimento, né? Exatamente. Esse processo, ele é paradigma dos itens 2 a 11. Então, essa decisão vai se reproduzir nos itens 2 a 11. E nós passamos agora no item 12. O item 12 é da mesma recorrente, Custom Comércio Internacional Limitada, também de relatoria do Dr. José Adão. Então, vamos passar ao julgamento do item 12 e eu passo a palavra ao relator. Bom, isso também é um auto de infração, a multa regulamentar, a mesma infração. A DRJ julgou a improcedente, rejeitando a disciplinaridade e nulidade do lançamento, e no mérito manteve a exigência da multa, só que o fundamento que ficou provada a infração que foi imputada recorrente. Ou seja, deixou de cumprir o prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal para a prestação de informação sobre o veículo e carga procedente de esteio. Intimado dessa decisão, acorrentei por recurso voluntário, requerendo o cancelamento da exação, alegando em síntese. Primeiro, em preliminares, 1.1. A ocorrência da prescrição intercorrente do direito à fazenda pública exigir o crédito tributário em discussão nos termos do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9.783/99. Ponto 2. Nulidade da ação recorrida por preterição do direito de defesa, uma vez que a autoridade julgadora de primeira instância não apreciou todas as matérias suscitadas na impugnação, deixando de manifestar sobre a legitimidade da recorrente para responder pela infração da transportadora e sobre a ausência de responsabilização de terceiro em matéria de pena e da natureza jurídica penal da multa, o que prejudicou o seu direito de defesa. E no mérito 2.1, a legitimidade da recorrente para responder pela infração da transportadora, conforme disposto no artigo 37, 94, 95 e 100 do Decreto-Lei 3766. 2.2, legitimidade em razão da integridade e responsabilização de terceiro em matéria penal. O auto de infração não imputou o dever de recolher tributo, nem penalidade pelo não recolhimento, mas apenas multa isolada por ausência de informação. Assim, nos termos do artigo 121 e 128 do CPN, não pode ser pena responsabilizada por penalidade isolada. 2.3. A ocorrência da denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 caput e parágrafo 2º do Decreto-Lei 3766, pelo fato de informações terem sido prestadas ainda que há desse tempo, mas antes da lavratura do auto de infração. 2.4. Informações efetivamente prestadas. No presente caso, informações sobre o veículo e carga, embora desse tempo, foram prestadas. Assim, a conduta tipificada no auto de infração não se subsumiu à norma vigente. 2.5. A inexistência de tipificação da penalidade. A conduta descrita como subsumível à hipótese de atuação foi a não prestação de informação. Contudo, o que houve foi prestação intempestiva da informação. A parte da tipificação indicada na auto de infração, artigo 107, inciso 4º, a linha E do Decreto-Lei 3766. 2.6. Ofensa ao princípio da proporcionalidade e da isonomia. O valor da multa é excessivo e não poderia superar R$5.000 por navio. 7. Ofensa ao princípio da motivação. O auto de infração gira em torno da prestação de informação ou da sua não prestação. Contudo, para justificar
A autuação foi descrita em infração no artigo 22 da IN 800/2007, que dispõe sobre os prazos para prestar informação à ARFB. Como a recorrente não deixou de prestá-la, pressupõe-se que a autuação foi desmotivada. E 2.8, ofensa ao princípio da razoabilidade. A recorrente não deixou de prestar as informações essenciais à fiscalização. Assim, não pode o agente público exigir modo estipulado na autuação em discussão. Esse é o resumo desse longo recurso. O presidente está muda. Voltou? Voltou. Desculpe. Doutor Jadão, você encerrou? Sim, você ouviu tudo ou quer que repete? Ouvi, só não consegui fazer o comentário, mas eu ouvi. Ok. Esse aqui não está argumentando a ação judicial? Não, é isso, doutor Jadão? Hein? Ele não argumentou a concomitância. Não argumentou, mas eu fiz referência no meu voto lá, porque ele é parte da ação. Ele faz parte da ação, lá no final do meu voto. Mas ele não fez a mesma argumentação que ele apresentou no outro. Não, é outro patrono, né? Então, certamente ele... Certo. Mas, de todo modo, eu acho que a gente vai manter a mesma linha, né? Porque... Sim, né? Tem que ser. Porque no mesmo contribuinte, na mesma sessão, não tem como, né? Ele apenas não está aqui alegando, né, que realmente é parte, mas ele é bem claro na outra, e a gente tem essa informação. Ok. Podemos passar a votação? Mas já foi lido o voto? Aqui tem muito mais itens. Acho que ele só fez o relatório, né? Você só fez o relatório, doutor Jadão? Hein? O senhor só fez o relatório? É por isso que eu tô achando que tá faltando, eu tinha perdido. Você só fez o relatório, não foi, doutor? Eu falei, só o relatório que eu fiz. Tá bom, desculpe. Meu problema de conexão aqui. Por favor, doutor Jadão, então pode passar o voto. Preliminar de nulidade da auto-infração. 1.1. Prescrição intercorrente, que ele alegou. Eu estou aplicando a súmula CARF número 11. Depois ele alegou também a nulidade da decisão recorrida. A citada da decisão recorrida por petição de defesa sobre os argumentos que a autoridade julgadora de primeira instância não apreciou as matérias 1. Ilegitimidade da recorrente para responder pela infração da transportadora. E 2. Ausente de responsabilização de terceiro em matéria de pena e sobre a natureza jurídica penal da multa não procede. Embora na decisão recorrida não conste emendas e ou tópicos específicos sobre aquelas matérias, nos seus exames verificamos que o relator analisou e se manifestou sobre ambas. Em relação à primeira, consta expressamente do seu voto. A presente infração é aplicada quando o agente de carga deixar de prestar informação sobre o veículo ou carga nele transportada ou sobre operações que execute na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal. Toda carga proveniente do exterior a qual adentra o território nacional está, portanto, sujeita ao controle da ANAIL. A prestação de informações a respeito das cargas no sistema da ARFB constitui-se de providência essencial para realizar as pesquisas necessárias da situação das cargas pela fiscalização e assim efetuar os controles necessários das importações. Já em relação à segunda, consta expressamente, a descrição dos fatos da auto-infração é clara quanto à conduta da interessada que não prestou informações no prazo determinado pela legislação, prejudicando o controle aduaneiro. É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado na auto-infração em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a conduta de deixar de prestar informação, prevista no tipo profissional em tela.
A fundamentação das razões contidas na decisão corrida permitiram ao contribuinte exercer seu direito de defesa nesta fase recursal. Tanto é que eu fiz contestando cada uma das matérias das quais discordou. Assim, não há caso falar em unidade da decisão recorrida. Mérito, legitimidade da recorrente para responder pela infração. Isso aqui já foi da mesma matéria do anterior, estou aplicando a mesma decisão que ele pode ser, sim, responsabilizado. Depois ele também diz que ilegitimidade em razão da inviabilidade de resolução de terceira matéria penal. De acordo com o parágrafo verde do artigo 37 do Decreto-Lei 3766, citado e transcrito no item anterior, 2.1, agente de carga no país, representante do transportador estrangeiro, que consolide ou desconsolide carga e preste serviço conexo, e o operador portuário também deve prestar informações sobre as orações que executem e respectivas cargas. O artigo 195 estabelece: responde pela infração 1. Conjunto ou isoladamente, quem quer que de qualquer forma concorra à sua prática ou dela se beneficie. Já o seu artigo 94, caput, determina que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe inobservância por parte da pessoa natural ou jurídica de norma estabelecida neste decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completar. Assim, correta a responsabilização da recorrente. Denúncia espontânea, aplicando a súmula CARF 126. Informações efetivamente prestadas. O disposto no parágrafo do artigo 37, combinado com o artigo 107, citado descritoriamente, não só citado anteriormente, dispõe que não há só falta de prestação tempestiva, dispõe sobre, engoli a palavra, desculpe, dispõe não dispõe não só sobre a falta tempestiva, dispõe, desculpe aí, pessoal, eu escrevi em cima aqui, está sobrando para lá aqui. Dispõe não só sobre informações sobre a Receita Federal na forma escrita por ela e sobre segundo o artigo, segundo o desconto, ele combina com o artigo 100, né? Deixa eu pegar o artigo aqui que eu
Segundo o disposto no parágrafo do artigo 37, era praticado no artigo 106, citando anteriormente, o presidente podia dar uma vista de mesa para retornar isso depois, que nesse parágrafo aqui eu tenho que achar uma redação melhor aqui, que é sobre que o decreto ele dispõe não só sobre a informação prestada da Receita acho que eu entendi o que você queria dizer. Você falou que a penalidade não é pela falta de informação, mas Sim. Inclusive por prestar informação, mas fora do prazo. Exatamente. É exatamente isso aí. Eu chorei amarelo aqui, se vocês permitirem depois eu conserto depois aqui. Às vezes você vai trabalhando. Esse é um argumento comum, às vezes, de contribuinte que argumenta essa questão de que ele entregou, mesmo fora do prazo, ele entregou. Então, como o tipo da infração é a falta da informação, né? Só que o tipo da infração é a entrega de informação fora do prazo, né? Então, exato. Não é só não entregar, é também entregar, mas fora do prazo. Prazo, exatamente isso daí. Eu enrolei aqui na redação aqui. Mas pode seguir, todo mundo concorda aí que eu retifique posteriormente? Tudo bem. Então, no presente caso, a própria recorrente recorreu que as informações foram prestadas desse tempo. Ela própria reconheceu. Assim, correta a fatura da auto-infração para exercício da penalidade decorrente da infração que ele foi imputado. 2.5. E desistência de tipificação da penalidade. Conforme demonstrado no 2.1, imediatamente anterior, o lançamento teve como motivação a prestação de informação intempestiva sobre o veículo e carga procedente do exterior e foi fundamentado no Decreto-Lei 137/66, artigo 107, inciso 4, alineia combinou o artigo 32, crescimento de forma legal. Conforme demonstrado nos autos, o contribuinte informou de forma intempestiva a chegada de veículo e de carga procedente do exterior. A Instrução Normativa 800/2007, que dispõe sobre o controle da informatizado da movimentação e embarcações de cargas e unidades nos portos federados, dispõe. Eu transcrevo os artigos 6º, todo aí. No presente caso, conforme demonstrado na notificação, mais especificamente na decisão dos fatos em enquadramento legal, a recorrente prestou a destempo as informações sobre o veículo e carga procedente do exterior referente ao conhecimento eletrônico mercante que citou expressamente em desacordo com o prazo estabelecido pela Receita Federal para o conhecimento eletrônico agregado, HBL citado. Segundo o disposto na linha E do inciso 4º, artigo 107 do referido decreto-lei, o fato gerador da multa complementar é a não prestação da informação na forma e no prazo estabelecido pela Receita. Assim, a multa é aplicada para cada um dos conhecimentos eletrônicos cujas informações foram apresentadas desse tempo. Esse também é o entendimento da ARFB, solução de consulta COSIT 2, urgimento a transcrever. Dessa forma, correta a exigência do crédito tributário lançado exigido a título de multa regulamentar nos termos do artigo 107 do decreto-lei. Quanto à inaplicabilidade dado o artigo 22, no período objeto do fato gerador da multa exigida no calendário de 2008 até 30 de março de 2009, comum do mesmo entendimento da decisão recorrida. Assim, com relação a essa matéria, adoto o NAIM. Aí, o que eu transcrevi? No período de referência 2008, a base, os prazos citados estavam suspensos. No entanto, conforme o inteligente artigo 50 da norma em exame, o interessado esteve obrigado a informar as cargas transportadas no momento anterior à atracação da embarcação em porto no país. É o que se faz com o registro do conhecimento eletrônico. Artigo 50, transcrito aí. A presente infração é aplicada quando o agente de carga deixar de prestar informação sobre o veículo cargueiro transportado ou sobre as operações que execute na forma e no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal. Toda a carga proveniente do exterior, a qual adentra o território nacional, está, portanto, sujeita ao controle de ANER. A prestação de informações a respeito das cargas no sistema da Receita constitui tipo de providência essencial para viabilizar as pesquisas necessárias da situação das cargas pela fiscalização e, assim, efetuar os controles necessários das importações. A descrição dos fatos da auto-infração é clara quanto à conduta da interessada que não prestou informações no prazo determinado pela legislação, prejudicando o controle da ANER.
é entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de infração em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta configura a conduta de deixar de prestar informação prevista no tipo infracional interno. Como se pode estar, entende-se por informação constante na norma de regência toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou desassociação e retificação registrada no Siscomex Carga. Com efeito esperado o prazo previsto para a prestação de informações, estou configurado entre elementos do comando do controle aduaneiro do respeito à obrigação de prestar tempestivamente as informações sobre carga que devem ser verdadeiras e corretas. A falta de prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando ser entrave ao exercício do controle aduaneiro, facilitando a ocorrência de contrabando e descaminho, tráfico de drogas e armas, além de prejudicar o combate à pirataria. A informação prestada sempre sobre o veículo e a carga presidencial sujeitou o contribuinte à multa regulamentar prevista na linha E do inciso 4º, artigo 107, decreto 3766, citado e transcrito anteriormente. Dessa forma, não há que se falar na ausência de tipificação da penalidade. 2.6. Ofensa aos princípios da proporcionalidade. Então, estou aplicando a súmula 2 da constitucionalidade. Decisão judicial. Embora a recorrente não tenha suscitado a exigência de ação judicial sobre a matéria em discussão neste processo, informamos que no processo 11.128.729.490/23/32, desse mesmo contribuinte em julgamento nesta mesma sessão, foi solicitada a nulidade do lançamento sob o fundamento da interposição de ação judicial pela Associação Nacional de Empresas Transitárias, agente de carga aérea, comissário de despacho operadora intermodais, ACTC, da qual é filiada. Assim, reproduzimos neste voto a mesma informação do voto referido processo para rejeitar a concomitância e, consequentemente, a nulidade do lançamento, literalmente. E transcrevi aqui a decisão que eu tenho no processo que acabamos de julgar. Então, em face do exposto, eu provimento ao recurso voluntário. Então, já não faltou o item 2.8. O senhor não colocou no seu voto. 2.8. O senhor colocou lá em cima um 2.8. O 2.8 é que eu não li aqui, né? É porque tá junto com esse 2 pontos. É o princípio da razoabilidade. Tá. Então tem que colocar aí no seu voto 2.8, né? Tá, vou dividir aqui. Vai dizer que tá junto aí. E a decisão passa a ser 2.9. São tantos itens que às vezes eu abrangi num só aí. Mas obrigado aí pela... É muita coisa mesmo, muito... Eu acho que aqui o que é da concomitância é só denúncia espontânea mesmo, né? Porque aquela outra questão lá da revogação do artigo 45 da IN 800 nem está aqui. Ele discute direto a falta de sujeição passiva, ele alega ofensa ao artigo 121 do CTN, né? E aqui foi bem colocado pelo Zé Adão que a sujeição passiva dele está no artigo 37 do Decreto-Lei 37. Deixa eu ver aqui onde que ele colocou. Você até cita aqui o trecho do artigo. Eu anotei 3, Salvador, o 2.3, o 2.5 e o 2.6. Sendo 2.6 a questão da súmula mesmo, de inconstitucionalidade. Então, seria 2.3 e 2.5. Pelo que eu vi, né? Mas o 2.5 é o quê? É o artigo 22. Inexistência da tipificação. Tipificação, né? Tá. Então, o 2.3 é a denúncia espontânea, né? E o outro é o da súmula 2, que é de inconstitucionalidade. Tá certo.
A súmula 2.5 a súmula é o 2.6. O 2.5 tá certo? Eu anotei, mas tá certo. É que ele fala da multa, que ela não está tipificada. Aqui não está com base na IN, né? Se não tiver com base na IN, não é. Então dá para conhecer mesmo. Não, então no item 2.5 não. Então, na verdade, concomitância é só o 2.3 mesmo. Só uma pergunta, doutor José Adão, esses itens 2.2, 2.4, correspondem aos itens do recurso voluntário? Ou Sim. Foi a sua... Não, isso eu peguei do recurso voluntário, eu faço o resumo do recurso voluntário. Ah, tá, porque senão ia ficar indicado errado na pauta, o que não foi conhecido, né? É um recurso longo, eu peguei e fui olhar item por item. Então, o que é não conhecido é o 2.3, que trata da denúncia espontânea, e o 2.6 e o 2.8, né, que ele vai dividir o tópico. Lá eu vou... Eu tinha juntado tudo no... E ofensa ao princípio da proporcionalidade, isonomia, 2.8 é essa mesma matéria? Ele dividiu, lá no final do relatório, ele colocou o 2.6 na proporcionalidade e o 2.8 na razoabilidade, né? Depois eu joguei tudo junto. Depois ele fez tudo junto. E na verdade o 2.8 também a gente não conhece porque é questão de constitucionalidade, tanto quanto o 2.6, né? Bom, então em resumo, a concomitância é 2.3, Ari. E 2.6. Então, a concomitância é só 2.3. E o 2.6 e o 2.8 é a súmula. Súmula 2. Eu tinha anotado 2.5, mas também não é. É que, na verdade, esse ponto da inconstitucionalidade, ele analisou, né? Na verdade, não tem muita diferença. A diferença é que a gente está optando por não conhecer. É isso. É isso, né? Eu até em alguns casos eu analiso, mas aí eu vou acompanhar a divergência. É como eu, tô bem aqui, tranquila, porque eu também não faço assim, vocês sabem, né? Eu não faço, não, mas... Mas eu já tô legal. Tá zen. Então, na verdade, a nossa divergência aqui é o... 2.3. 2.3. Tá. Não, na verdade, o da concomitância também, porque ele conheceu, né? Então, mas não é o 2.3. Ele conheceu tudo. Então, é o 2.3. Que normalmente eu também conheço. Então, mas eu não conheço. Eu divirjo nesse ponto. Porque a essência da divergência é isso. Que eu não vou divergir da divergência. Mas então, eu também. Por isso que eu falei que eu tô gente boa hoje. Porque eu também faço como presidente. Então... O Salvador está nos liderando aqui a mudar de postura sem a gente nem se dar muita conta. Mas é diferente. Tá. Mas eu vou acompanhar. Ok. Então, 2.3, 2.6 e 2.8. A votação? Então, nós estamos falando do item 12 da pauta. A proposta do relator é negar provimento ao recurso voluntário. E nós vamos iniciar a votação. Eu passo a palavra à doutora Adi. Eu vou abrir divergência. E no item 2.3 do relatório do doutor José Adão, não conhecer por concomitância. E os itens 2.6 e 2.8, não conhecer por aplicação da súmula CARF número 2. Muito obrigada, doutora Ari. Por favor, doutor Salvador. Eu queria só fazer uma observação, né? Eu acompanho o Ari na divergência, né? Eu também tenho estou estudando essa questão da súmula 11, ainda não terminei de estudar, mas eu já formei algumas convicções. Eu estou entendendo que a súmula 11 não se aplica para multa aduaneira, porque a súmula 11 ela foi construída com base em acórdãos que tratam de crédito tributário, né? Então eu entendo que a súmula 11 não se aplica para multa aduaneira. Isso não quer dizer que exista prescrição intercorrente para multa aduaneira. Então, assim,
Eu não estou aplicando também aquela lei 8, não lembro qual é o número da lei, que surgiu a discussão toda aí no cenário jurídico nesses últimos tempos, de aplicação de prescrição intercorrente para multa aduaneira. Eu entendo que não existe também possibilidade de aplicar prescrição intercorrente para multa aduaneira, mas não aplica a súmula 11. Então, nessa questão aqui da súmula 11, eu iria pelas conclusões. Então, eu acompanho a divergência e no ponto da súmula 11 eu também entendo que não existe prescrição intercorrente, mas eu vou pelas conclusões. Ok. Qual que é o item da súmula? É o item... 1.1, eu acho. Isso. Então, o doutor Salvador acompanha a divergência, sendo que no item 1.1 das conclusões. Correto? Tá. Doutor Marco Antônio? Eu acompanho a divergência do doutor Ari. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanha a divergência. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanha a divergência. Muito obrigada. Doutora Jusileia? Acompanha a divergência. Muito obrigada. Eu também acompanho a divergência. Então, nós adotamos a posição do voto do doutor José Adão, com exceção dos itens 2.3, 2.6 e 2.8, que nós decidimos por... Em relação ao item 1.1, o doutor Salvador segue pelas conclusões. Então, fica dessa forma a decisão do item 2 da pauta. O item 12 da pauta, deixa eu voltar aqui para ele é paradigma, e a decisão vai ser reproduzida nos itens 13 a 21. Com isso, nós encerramos a votação do item 12, também dos itens 13 a 21, e passamos para o item 22. Pode ser, doutor Zadão? Sim, pode ser. Carlos, nós podemos ficar mais um pouco? Podemos sim, presidente. Certo. Você pode ficar até 1 hora, é isso? Isso, correto. Tá. Então, nós passamos para o item 22. Iniciamos o julgamento do item 22, cuja recorrente é DHL Logística Brasil, de relatoria do Dr. José Adão, e eu passo a palavra ao relator. Recurso contra a decisão da RJ Curitiba, que julgou improcedente, impugnação, interposto contra o lançamento e multa regulamentar pela não prestação de informação sobre o veículo ou carga transportada. Intimado do lançamento, quando ele terminou alegando em síntese, em preliminar a sua nulidade, foi o argumento da inexistência de motivo para a imposição da multa. Falta de indicação no auto de infração do quesito legal infringido e a impossibilidade de imposição de sanção pecuniária por meio de decisão normativa. E 2, no mérito, que as informações de desconsolidação de carga não são de sua responsabilidade. Apenas foi intermediadora, captando clientes e firmando parceria com transportadoras e agentes de carga. Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou improcedente sob o fundamento de que o agente de carga é responsável pela execução de tarefas específicas no âmbito do transporte internacional de mercadorias e, nessa condição, pode ser responsabilizado por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigado a fornecer à Receita Federal do Brasil. Intimado dessa decisão, a corrente interpôs recurso voluntário requerendo o cancelamento do auto de infração, alegando em síntese a inexistência de tipificação na norma para a conduta da recorrente. B, necessidade de reforma da decisão em razão da denúncia espontânea. C, inexistência de qualquer embaraço ou impedimento à fiscalização. D, boa-fé. Boa-fé e ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. Concluindo que A, não deixou de prestar informações, mas apenas concluiu a desconsolidação das cargas com atraso e antes da chegada do navio ao porto, e que não pode ser responsabilizada por ato praticado pelo transportador. B, ocorreu a denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN, uma vez que as informações foram prestadas por ela antes da lavatura do auto de infração. C,
não causou qualquer embaraço ou impedimento à fiscalização e de agiu de boa fé e não houve prejuízo algum horário. Passemos ao voto? Sim, por favor. O lançamento desse som decorreu da não prestação de informações na forma e prazo estabelecido pela Receita Federal sobre a desconsolidação das cargas sob responsabilidade da recorrente. A exigência da multa comunitária teve como fundamento legal o artigo 107, inciso 4ª linha E, decreto 3766. Segui transcrita aí, transcrevi os artigos aí, o 107 e o 94. A Secretaria da Receita, no exercício da competência que lhe foi delegada pelo retrocitado dispositivo legal, editou a Instituição Normativa 800/2007, assim dispondo sobre operações aduaneiras. Eu escrevi os artigos que tratam. No presente caso, conforme demonstrado na notificação, mais especificamente na decisão de fato de acordamento legal, o contribuinte deixou de informar textualmente a desconsolidação das cargas sob sua responsabilidade, literalmente. Aí está o navio, tudo e as datas em que ocorreram. Ressaltamos que a própria recorrente reconheceu em seu recurso voluntário que a desconsolidação das cargas e a inclusão do conhecimento eletrônico foram prestados com pouco atraso. Assim, correta a exigência da multa regulamentar prevista no artigo 107, inciso 4ª linha E, do decreto 7766. Já a responsabilização tributária do agente marítimo /carga e a definição destes estão previstas no artigo 32 e 37, respectivamente, do mesmo decreto que assim dispõe. Artigo 32, que trata de responsabilidade. 37, transportador, transcrito. Na esfera judicial, o STJ já reconheceu que eles podem ser responsabilizados. Quanto à alegação de que a exigência da multa regulamentar em questão ofendeu-se o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, cabe ressaltar que este colegiado não possui competência para adentrar nessa matéria em razão do disposto na súmula CARF número 2. Transcrevi. Dessa forma, por força do disposto no artigo 72 de CARF, adota para o presente caso essa súmula. Especificamente, quanto à alegação de que não houve dano horário, a entrega intempestiva das informações por si só já o provoca. Já em relação às matérias, embaraço e impedimento da fiscalização e denúncia espontânea, ocorreu a precaução temporal de a recorrente impugnar nessa fase recursal. Conforme se verifica a determinação oposta à autoridade de primeira instância, a recorrente não impugnou aquelas matérias. A fase litigiosa do procedimento se instaura com a interposição da impugnação quando aquelas matérias deveriam ter sido questionadas, conforme estabelece o decreto 70/235. Aí transcrevo artigo 15 e 17. Transcrevo aqui o entendimento aqui do jurista Chiovenda, repetida por Luiz Guilherme Marione e Sérgio Cruz Aranha. Aí transcrevi aí literalmente. A cada uma das situações acima corresponde, respectivamente, os 3 tipos de preclusão: temporal, lógica e consumativa. No presente caso, ocorreu a preclusão temporal, consistente na perda da oportunidade que a recorrente teve para tratar daquelas matérias contra a interposição da impugnação oposta à autoridade julgadora de primeira instância. Ultrapassada aquela etapa, extingue-se o direito de suscitá-la somente nessa fase recursal. Assim, não conheço dessas duas matérias por ocorrida a prescrição, por ter ocorrido a preclusão do direito recorrente impugnado nessa fase recursal. Em fase do exposto, não é provimento ao recurso voluntário. É o meu voto, presidente. Muito obrigada. Sim, doutor Salvador. Só fazer um ajuste aqui, doutor José Adão. Na parte que você colocou sinalizado em amarelo aqui, quando você coloca data e hora da atracação 16/8/2008, na verdade é 16/5. Isso eu copiei lá do... Não, mas eu fui lá verificar a nota de infração. Porque senão, se ficar aqui desse jeito que está, ele não está atrasado, né? Ó, a data da inclusão é 21/5, ó, tá vendo? Tá, esse amarelo aí. Isso. Tá, corrigir aqui e vou ressaltar o seguinte: isso daqui eu vou tirar porque isso aqui é um voto de recurso. Repetitivo. Eu vou deixar só amarrado aqui na decisão dos fatos. Tá. Porque senão ia
Eu pus errado, porque você já tinha chamado a atenção quando esse processo entrou em pauta há mais de 2 sessões atrás. Eu insisti no erro aí. Para mim, eu tinha copiado lá do alto, mas você já foi lá, então fui eu mesmo que errei. E pela segunda vez, né? Eu lembro que você tinha falado sobre isso. E ele foi tirado de pauta justamente por conta disso aí. Então, tá certo aqui. Eu acho que na hora de colar aqui... Está na hora de eu me aposentar, viu, Salvador? O auto de infração ele é digitalizado, né? Ele está meio apagadinho. Acho que na hora que você copiou e colou, ele pegou errado as informações, mas não aposentar nada. Que está chegando os avisos aí, meu caro, para de trabalhar, você já contribuiu muito tempo para essa... Tem muita contribuição. Não tem nada, não. Eu estou pensando seriamente eu estou fazendo muita besteira aí que não faz, e é problema da cabeça mesmo. Está misturando esses processos que tem... Pega 13 processos do mesmo contribuinte, que foi o caso da Andrade, 7 foram retirados de pauta, né? E 6 ficaram, porque acho que são patrões diferentes. Aí você mistura demais as coisas e repete no outro, e só quando chega na sessão que você vê a besteira que fez. Então, eu estou cansado mesmo. É só programar a minha aposentadoria. Mas isso não é seu mérito, não. Para todos nós. Jadão, esse fato aí não é... Todo mundo se atrapalha nesses... Não tem jeito. Quando são vários processos do mesmo contribuinte, é mais complicado. Também me atrapalha, doutor Jadão. Se você sabe de consolo, e eu não posso me aposentar agora. Se eu pudesse aposentar também já, entendeu? Eu não posso. Falhas cerebrais a gente tem sempre. Eu já só de tempo de contribuição eu vou fazer 50 anos, cara. Bastante. Aí quando eles falam assim, servidor público privilegiado, aposenta integral, não sei o que, eu falo, não quero aposentadoria, me devolve o dinheiro que eu paguei, tá bom demais. Mas eles não devolvem, né? É verdade. Olha aí, tá vendo? Só porque ele veio pra cá ele quer aposentar, gente. O problema somos nós. É porque depois que eu vim pra cá, eu estou cometendo muitos erros na sessão aqui. Não, imagina, Zadão. É muita coisa, muito acúmulo desse período. E é uma forma diferente de trabalhar. É tanta conta, tanta informação. Não. Isso não é motivo, não. Hein? Não. Pode procurar outro. Eu acho que o voto ele é da turma, né? Não do relator, né? A gente também tem responsabilidade sobre o voto do outro. Então, eu acho que... Vou ter paciência com esse velhinho aí. Eu acho que a gente tem que fazer as correções que tem que ser feitas independente, né? Qualquer um de nós está sujeito a isso. E acontece todo instante aqui nessa turma, não só com o senhor, mas todos nós. Somos alertados de algum problema no voto e a gente simplesmente corrige. Né? A sorte de ter quem possa nos alertar, né? E 100% correto, mas ninguém, né? Porque você pode estar 100% correto, mas o outro vai achar que você não está. Então, não existe essa perfeição, né? Não existe. O legal aqui dessa turma é que a gente se ajuda mesmo a redigir o voto, a concluir a resolução do caso concreto. A gente se ajuda muito, a gente tem muita parceria, a gente não está competindo um com o outro. Isso é muito legal. Essa turma aqui realmente é muito boa. Eu comentei já com até colegas aí que é especialista aí, falou, que já foi conselheiro, ele falou, vai para a turma que eu estou atualmente, ele perguntou, eu falei, a turma lá, além de o pessoal tem muito conhecimento, tem muita paciência, e que eu trabalhei em outras turmas, não só em uma anterior, não, em algumas turmas, porque eu trabalhei no antigo segundo conselho de contribuintes também. E lá a gente pegava gente muito fiscalista, que eu já fui taxado como fiscalista, e muito contribuintista. Cara que querendo só ver, eu falei, não, ele falou, mas eu falei, não, cara, eu tenho matéria que eu sou vencido lá por conselheiro dos contribuintes. Eu estou dando para os contribuintes e os conselheiros dos contribuintes votam contra mim, contra o meu voto. É verdade. E a primeira vez que eu já vi isso foi nessa turma aqui. Nas outras turmas que eu trabalhei lá, os caras, não, Zadão Deus, vem atrás, porque eu achava que eu puxava a sardinha para a Receita. Eu falei, não puxo sardinha para a Receita Federal.
Se o cidadão deu, tá dado. Eu tento aplicar a lei. Essa lei diz isso, é igual aquele caso do Andrade lá. O cara traz a norma da Agência Nacional de Petróleo. Eu não vou seguir a Agência Nacional de Petróleo. Eu vou seguir a legislação do PIS e da COFINS. A legislação do PIS e da COFINS fala que autocarburante é autocarburante. Não fala em finalidade. Não existe isso. Então, nesse caso aí... Mas agora, nessa turma, eu estou vendo. Coisa que eu dou para o contribuinte, os próprios conselheiros do contribuinte bate o pé, briga comigo, que foi o caso do Marcelo lá. Ficou até bravo. Da energia elétrica? Da energia elétrica. A Sabrina... Tá me ouvindo? Mas obrigado, gente, pela compreensão de vocês aí. Imagina. Vamos junto. Cadê a Sabrina? Você está me ouvindo ou não? Estamos. Estou. Tá. Sim, eu não estou vendo a Sabrina também, não. A Sabrina sumiu para mim também. Mas, deu uma Zadão, você travada. precisa Por aqui. dar para gente tá aí. esses 50 anos de experiência, porque isso a gente não tem. Então, assim, seu valor é inestimável trazer experiência de 50 anos. Obrigado. Isso a gente não tem como adquirir só daqui a muitas décadas. Então, eu acho que cada um contribui de uma maneira, né? Porque ninguém é igual a ninguém. Mas quando eu soube, eu já conheci seu trabalho, eu sei que a 3301, por herança, é sua. Você foi da turma na época que o presidente era o presidente Rodrigo, com o doutor Andrada, com um monte de gente bacana. E também acompanhei seu trabalho lá com o doutor Rodrigo, então eu fiquei muito feliz quando eu soube que você vinha para cá. Porque tem algo que a gente não consegue lendo o outro voto e nem estudando, que é 50 anos de experiência. Obrigado. Então, assim, essas coisinhas mínimas que a gente possa ou não apontar, isso é nada perto de 50 anos. Verdade. Não é? Verdade. E eu quero pedir desculpa aqui por te interromper, tá? Não, sempre interrompa. Eu fico muito feliz quando as pessoas apontam o voto. Eu falo, tá prestando favor, se eu não vou receber um embargo aí. A Sabrina, ela é muito criteriosa. Fala, não, obrigado, você está na turma. Muito melhor corrigir do que depois você ter que fazer um embargo, um voto de embargo. Ok. Muito bom, Zadão. E contamos aí com a sua experiência, sem dúvida. Bom, podemos passar a votação do item 22? Só para confirmar, eu achei aqui, a gente vai seguir a mesma linha dos outros votos? Não, esse aqui não Esse tem. é outro caso. Esse Esse é não outro tem. caso. Então, mas eu quero dizer, não vai seguir. Esse não tem, eu acho que ele nem é filiado também daquela empresa. Outra empresa essa. Outra empresa. Essa aqui é outra empresa. Limitação Vai judicial. pegar ele agora. Ela acho que ela nem é, se a minha memória não está me traindo, ela não está na lista Gente, a Sabrina me a mandou lista que o Salvador me mandou. Salvador, você me mandou a lista, lembra? Das empresas lá, me parece que essa nem na lista não está. Não tá. Essa aqui seria só por não conhecer, eu iria por conhecer tudo, negar provimento acompanhando o relator. Só na parte da inconstitucionalidade que eu iria por não conhecer aplicando a súmula 2. A Sabrina, ela me mandou uma mensagem aqui, ela caiu, ó. Ela falou que tá passando mal. Passando mal? Ela falou que a pressão dela tá 14/9 e ela não tá se sentindo bem. Ela caiu de novo? Ela pediu 1 minuto aqui, mas agora... Talvez a gente deva deixar para retomar depois. Se ela não está bem, é melhor. Bom, vamos parar para o almoço? A gente retorna no almoço com a votação? Vamos. Aí, quando voltar, o doutor Zadão só retoma o voto. Só o dispositivo, A né? conclusão, e a gente vota, pode ser? Pode ser, presidente. Eu posso fazer uma colocação? Sim. Para a gente é o seguinte, sobre quando a aplicação de súmula, para não ficar designando alguém para fazer voto vencedor, a maioria acha que não conhecer. Não, na verdade é a Eu minoria. vou seguir você, Zadão. Eu até segui nas outras, mas normalmente eu analiso. Eu conheço. Então tá, então vou Mas seguir, eu acho vou seguir que do a meu gente jeito. poderia resolver isso agora mesmo. Né, para ficar evitando fazer voto vencedor é um negócio tão simples. Porque é uma porque as coisa duas simples. posições inconstitucionalidade a gente não conhece porque é inconstitucionalidade. Agora, no momento que você trata o argumento e aplica a súmula, isso é conhecer. Eu também. Né?
Então, por isso que eu voto conhecer. Presidente também, o Ari também. Acho que a gente podia fixar, então, uma questão da turma, né? Para a gente parar de ter que designar um, designar outro, enfim. Para fazer isso. A gente podia combinar. A gente podia já combinar. Acho porque não é uma questão de mérito que a gente está obrigando o outro a decidir igual, né? Não, porque isso é o resultado final mesmo, né? Então, para mim, posso mudar sem problema nenhum. Eu acho que o fato de não conhecer por Posso conta da... sem problema. Eu acho que não conhecer por conta da inconstitucionalidade, acho que não é caso de fazer voto vencedor, né? Não, fala da eu não sei aplicação quanto de deu o súmula. placar, eu não me lembro. Mas eu divergência. Eu só sei que a gente sempre registra na ata essa questão. Sempre. Fica registrado. O placar também eu não sei. Geralmente o Salvador é que é o... Eu que coloco... Eu coloco a súmula 2, coloco o artigo 26A do decreto e digo que não vou conhecer. Porque assim, eu não estou... Por que eu não conheço? Porque eu não estou analisando proporcionalidade, não estou... Se eu tivesse conhecido, eu ia analisar o que é isonomia, por que não se aplica, o que é proporcionalidade, por que não se aplica. O que é confisco, por que não se aplica. Isso é conhecer. Quando eu falo assim, o artigo 26A veda que eu julgue, afaste uma norma legal disposta em lei, o argumento de proporcionalidade, a súmula 2 também diz a mesma coisa, e não vou analisar, eu não estou analisando, porque o mérito da questão é dizer se aquilo é inconstitucional ou não. Eu não estou dizendo se é inconstitucional ou não, eu estou dizendo que eu não vou analisar porque argumento de constitucionalidade eu não analiso. Por isso que eu não conheço. Sabrina, você está bem? Eu acho que, por exemplo, se aplicar a súmula, você tem que adentrar a matéria, senão como você vai aplicar a súmula? Então, de qualquer maneira, você está conhecendo o recurso. Aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, quando surge argumento de inconstitucionalidade, a gente não tem súmula para isso aqui, né? Então, a gente diz que não conhece com base no dispositivo da legislação municipal. Agora, aqui a gente tem súmula, então a gente conhece, a gente vê aquela matéria, mas aplicou a súmula. Aplicou a súmula. Então, não dá para dizer que a gente não analisou, não o mérito do argumento, mas aquele argumento leva à aplicação de uma súmula. É claro que a gente não disse, olha, não pode ser inconstitucional por causa disso, ou é inconstitucional porque viola isso. Isso realmente a gente não poderia nunca fazer, como a gente efetivamente nunca faz. A questão é que a aplicação de súmula, você conheceu o argumento, você analisou o argumento para dizer, não, isso é caso de aplicação da súmula. Caso de súmula, Não, mas aí... Eu acho que não tem problema também de estar com essas divergências, a gente efetivamente tem. O raciocínio é o mesmo, você aplicando um dispositivo de lei para afastar a análise constitucional ou analisar uma ementa de uma súmula é a mesma coisa. Só porque você aplicou a súmula ou aplica a lei, é a mesma coisa. Você está se dispensando de analisar aquele mérito porque ou é a lei que está te dizendo que você não pode, ou é uma súmula que está dizendo que você não pode. É o mesmo argumento. Sabrina, diga aí, Sabrina, você está passando bem? Oi, Sabrina. Estou com a pressão alta, mas está tudo bem. Eu só tinha uma dúvida desse processo. Sim. Diga. Para a turma, se o HBL ele é informado após a atracação, porque o Master sofreu retificações antes, vocês consideram mesmo assim atraso? Porque aí a culpa não seria do desconsolidador, né? Mas do responsável por alterar, né? Vamos dizer, o transportador por fazer as alterações necessárias para então o desconsolidador poder incluir o HBL no sistema. A gente não faz esse tipo de distinção, não. Entendi. Creio que não, a gente já julgou caso assim. Tem vários processos desse mesmo contribuinte julgado nessa turma aqui sobre essa mesma matéria. Tem. Bom, pessoal, a gente vota agora ou retoma esse processo depois? Só falta a votação rapidinho, né? Consegue votar, Sabrina? Como é que você está, Sabrina? Você acompanhou? Você conseguiu ler? Sim, eu já tinha dado uma olhada. Tá.
Então, Zé Adão, você pode, por favor, só resumir seu voto? Então, eu estou negando provimento ao recurso voluntário. Nós estamos... Não, eu conheci das matérias preclusas e neguei provimento ao recurso voluntário. Muito obrigada. Então, esse é o item 22 e a proposta do relator é... Doutor Ari? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Salvador? Eu não vou criar caso com a questão da súmula, não, de conhecer ou não conhecer, ficar criando voto vencedor ou alguma coisa assim para isso. Eu acho que todos aqui conhecem, no entendimento. Eu acho que aplicar a súmula 2 para afastar a análise de constitucionalidade é não conhecer do mérito, então eu não conheceria. Mas como o Jadão não vai fazer diferença nenhuma no voto dele, eu acompanho o voto. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho o relator. Muito obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho o relator. Obrigada. Doutora Sabrina? Presidente, aqui nesse caso eu dou provimento. Eu peço licença ao doutor José Adão para divergir, e aqui eu dou provimento, porque não tinha como ele desconsolidar sem o master estar correto no sistema. Vontade, é isso. Ok. Obrigada, doutora Sabrina. Doutora Jusileia? Acompanho o relator. Obrigada. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão é por maioria de votos negar provimento ao recurso voluntário. O item 22, ele é paradigma dos itens 23 a 33. Então, nesses itens 23 a 33, o resultado do item 22 será replicado. E com isso, nós concluímos o julgamento do item 22 e dos itens repetitivos e encerramos a sessão da manhã do dia 27 de julho de 2021. Agradeço aí a todos. E melhoras para Sabrina. Melhoras, Sabrina. Tem que tomar um remedinho aí, hein? Você tomou? Pressão é... Pode encerrar a gravação.